Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Enem 2022, Matemática e suas tecnologias, questão de número 178. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita à base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Para compor nosso raciocínio, vamos lá. Dessa vez, nós vamos trabalhar com volume e com volumes esféricos, ok? Porque ela produz o docinho maciço com 2 centímetros de diâmetro. E ela produz uma receita, uma quantidade, um volume de receita base que dá para fazer 50 desses docinhos aqui, ó, com diâmetro de 2 centímetros, todos eles maciços. Então, ela está falando em quantidade de volume. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. Vamos lá no nosso raciocínio. Então, o cliente vai encomendar 150 docinhos, só que ele muda o volume dele, né? Eles são esféricos, são maciços. Ele sai do volume de 2 centímetros e pede um volume de 4 centímetros de diâmetro. Eles são maiores. Provavelmente, nós vamos mudar a quantidade de receita base, porque não é só a quantidade de docinhos que mudou, mas também o diâmetro, né, do docinho. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Ou seja, ela não quer desperdiçar, ela quer preparar a quantidade certa. Então vem a pergunta: quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? A única base que nós temos é a receita base de massa, que serve para 50 docinhos com 2 centímetros. Tá? E quantos dessa receita base, qual é a quantidade que ela precisa preparar dessa receita base aqui para fazer esses 150 com o número exato, né, de porções da receita base, sem desperdício. Aqui nós temos as respostas, ó. Letra A, 2, letra B, 3, letra C, 6, letra D, 12 e letra E, 24. Nós já entendemos pelo nosso raciocínio montado aqui que o volume, a quantidade da receita base vai mudar por 2 motivos, porque foi alterado o diâmetro e a quantidade. Só que a gente não sabe qual é o volume da receita base ainda, então a gente sabe que o docinho é de 2 centímetros, então nós vamos começar calculando o volume desse docinho aqui de 2 centímetros. Calculando esse volume, nós vamos multiplicar ele por 50, porque a gente vai ter o volume da receita base, que vai ser a base para a gente poder calcular a outra. A gente precisa guardar esse volume. Se ele tivesse aumentado apenas a quantidade, era só multiplicar por 3, porque era 150, multiplicava por 3, mas não é o nosso caso aqui. Então, nós vamos ter que calcular também o volume com 4 centímetros do docinho, o volume esférico, e com isso multiplicar para a gente ter o volume que seria fabricando 150 desses docinhos. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma proporção que a gente já vai fazer agora. Ó. Uma porção da receita base, ela atende a 50 docinhos de 2 diâmetros. Está vendo? Um volume de massa, né, de 50 docinhos de 2 centímetros. Uma porção da receita base dela. Quantas porções de receita base nós vamos ter para 150 docinhos com 4 centímetros de diâmetro? Como é uma regra de 3, a gente vai multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, multiplico esse com esse com esse. Nós vamos ter aqui, ó, x vezes 50 centímetros, né, vezes o volume de 50 docinhos de 2 centímetros, que é igual ao volume de 150 docinhos com 4 centímetros de diâmetro vezes 1, que é o 1 aqui da receita base, que ela precisa fazer uma receita base.
Bem, eu vou passar esse carinha aqui, ó, dividindo. Tá? Passei ele aqui dividindo, pronto. Então, a gente pode parar por aqui que a gente precisa calcular esse volume aqui e esse volume aqui. Lembrando, o volume da esfera, a gente vai ter que calcular os volumes dos docinhos. Tá? Então, é 4/3 de πr ao cubo. Vamos guardar essa informação aqui, que nós já chegamos até esse momento. E vamos começar nossas contas. Vamos começar, então, calculando o volume do docinho de 2 centímetros. Então, 4/3 de πr ao cubo. Lembrando que o raio, né, é a metade do diâmetro. Tá? Então, se o diâmetro é de 2 centímetros, o raio vai ser de 1. Né? Então, vai ficar 4/3 de π vezes 1 ao cubo. 1 ao cubo é ele mesmo. Tá? É só multiplicar tudo, vai ficar 4/3 de π. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Pronto, calculamos o volume do docinho de 2 centímetros. Agora, nós vamos calcular a quantidade de massa que ela precisa preparar, né? A quantidade da receita base, que faz 50 docinhos, já que a gente tem um volume de um único docinho. Bem, é só pegar esse volume aqui, ó, que é referente a um docinho, e multiplicar por 50. Nós temos aqui, ó, volume do docinho de 2 centímetros vezes 50, vai ficar igual a 4/3 de π vezes 50, vai ficar igual a 200, né? 50 vezes 4 dá 200. 200π dividido por 3. Ok? Por enquanto não vamos dividir nada, vamos manter assim. Esse aqui, ó, é o volume que ela precisa fabricar, né, para fazer os 50 docinhos de 2 centímetros. Está aqui. Agora nós vamos para o de 4. No de 4 centímetros é a mesma coisa, 4/3 de πr ao cubo. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Aqui é 4, então nosso raio vai ser de 2. Então, 4/3 de π vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8. Né? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, 4/3 de π vezes 8. Esse 8 eu multiplico aqui com 4, vai ficar 32, né? 8 vezes 4, 32, 32π sobre 3. Esse aqui é para fabricar um único volume, né? Um único docinho de 4 centímetros. Agora nós vamos multiplicar para 150. Volume de 150 com 4 centímetros de diâmetro, é só multiplicar esse volume aqui, ó, por 150, a gente vai ter a quantidade que a gente precisa preparar. 32 vezes 32π sobre 3 vezes 150. Bem, vamos fazer essa conta aqui, ó. 150 vezes 32. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5 dá 10. Fica o 0 e sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. Legal. Vamos agora multiplicar o 3. Ó. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5 dá 15. Fica o 5 e sobe 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 aqui em cima, dá 4. Legal, vamos somar isso. Baixa esse 0 aqui. 0 mais 0 dá 0. 3 mais 5 dá 8. E abaixo 4. Dá 4.800π dividido por 3. Bem, feito isso, nós temos aqui, ó, 50 docinhos de 2 centímetros com 150 de 4 centímetros. Agora nós vamos jogar naquela proporção que nós havíamos determinado, né, que nós havíamos feito lá no início do exercício. É só substituir. Aqui eu já tirei 1, ó, porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então eu já tirei 1. Tá? É só substituir esses dois aqui. Pronto. Para divisão de fração, a gente precisa fazer o seguinte. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. A gente inverte a segunda. Legal. Agora eu posso cortar. Corto 3 com 3, corto π e corto 3 com 3. Tá? Todas as questões de Enem que tem o π,
não precisa desenvolver ele, pode deixar ele na conta para cortar, porque ele é 3,1416, então é um número muito quebrado que, acredito eu, que o Enem não vai pedir para ser calculado. Pelo menos os exercícios de 2022, eu utilizei o pi como eu utilizei nesse exercício e pude cortar ele. Ok? Então, seguindo, bem, nós vamos ter 4.800 dividido por 200. Aqui eu começo a cortar o zero, que é fácil, corto esse zero, corto esse outro zero aqui, vai ficar 48 dividido por 2, que vai ficar igual a 24. Essa é a quantidade que ela precisa aumentar da receita base. Resposta, letra E. Ela precisa fazer 24 porções da receita base. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe e ajude esse canal a crescer.